A paz do Senhor, querido professor, seja bem-vindo a mais um EBD em Síntese Podcast. É uma honra chegar, ao final deste ciclo, desse trimestre, com você, nos acompanhando, comentando os vídeos e crendo em Deus, que também usando algumas de nossas dicas, É uma satisfação enorme poder fazer parte desse projeto, uma honra também muito grande. Desde já, quero deixar minha palavra de gratidão pela oportunidade, que o Senhor me deu e que os diretores do DENEC também me deram, de estar junto com a irmã Miriam, a irmã Rosimar, nessa missão, que em alguns momentos foi difícil, enfrentamos alguns obstáculos, mas Deus nos ajudou e chegamos até aqui, porque justamente o Senhor tem nos ajudado. A paz do Senhor, irmã Miriam, a paz do Senhor, irmã Rosimar. A paz do Senhor, Manuela. Paz do Senhor, irmã Rosimar, e a você, professora. Já estamos na última lição do trimestre, e acredito que você, assim como nós, já receberam o renovo do Espírito Santo, e por isso nós louvamos a Deus pelas suas vidas. Amém. Paz do Senhor, irmã Miriam, irmã Manu, que bênção, Já chegamos na última lição do trimestre, e uma lição linda, aviva ao Senhor a tua obra. Seja bem-vindo, professor. Amém, Como já falamos hoje, estamos encerrando as dicas pedagógicas com a lição 13, que tem por título Aviva, ó Senhor, a tua obra, Que é o tema geral da nossa lição. E os objetivos da lição de hoje são apresentar o clamor pelo avivamento do profeta Abacuque, enfatizar a palavra de Deus como elemento fundamental do avivamento, conscientizar a respeito da necessidade de um verdadeiro avivamento, Então, a última lição, de fato, está fechando o trimestre, todo o estudo e o ensino sobre o avivamento de uma forma linda e maravilhosa, de modo a realmente mexer em nós, impulsionar-nos a, de fato, orarmos ao Senhor. E aí, como dica, eu deixo, para após a ministração da aula, no final, certo? Vocês perguntarem, vocês podem, tem duas formas, perguntar ao aluno e deixar à vontade aqueles que querem responder, ou entregar um bilhetinho, no tamanho de um post-it, com a frase, Eu oro para o Senhor avivar a sua obra, porque... E aí eu vou, no caso, o aluno vai justificar, o porquê que, a partir dessa lição, a partir dos tópicos, do desenvolvimento dos tópicos, do que foi estudado, por que ele considera que é importante orar, de fato, por um avivamento, para o Senhor avivar a sua obra. Então, que eles reflitam, e escrevam ali, e aqueles que se sentirem à vontade possam compartilhar, e ao final vocês fazerem, essa oração. Então, é como se você entregasse a plaquinha, a cada um, em que eles iriam responder. Eu oro para o Senhor avivar a sua obra, porque... Aí ele vai justificando o motivo com base, claro, nas lições, E aí é uma oportunidade que ele vai ter de relembrar as lições, anteriores, Porque eu quero viver no Espírito, porque eu quero ser cheio da palavra. Então, tem várias formas dele justificar aí esse motivo e esse pedido de oração. Irmã Rosimar? É muito importante, professor, iniciar sua aula. Converse com seus alunos, agradeça-lhes, por estarem presentes ao longo desse trimestre, estimule-os a permanecer firmes no propósito, de crescerem na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, que é uma missão principal da escola dominical, é esse crescimento, Possivelmente, você sentirá a falta de alguns alunos, então é importante, nesse momento, professor, fazer anotações, correr atrás desse aluno, saber por que esse aluno teve algumas faltas durante o trimestre,
Mas não desanime, vá em busca dos que se perderam pelo caminho, e com certeza esse novo trimestre vai ser um trimestre maravilhoso para você, professor, e toda a sua turma. Nós vemos aqui, amados, que o avivamento ele é indispensável. A pessoa que tem a palavra de Deus como base na sua vida, o avivamento de dentro para fora, nós precisamos de a prática diária da leitura da palavra de Deus e do estudo. Aviva ao Senhor a tua obra. Nós temos que pedir ao Senhor e nos preparar para isso. Na leitura da palavra do Senhor, na intimidade com o Senhor. E uma dinâmica, querido professor, que eu queria passar para você aqui hoje. Você vai precisar de 2 copos descartáveis, certo? Um isqueiro. E você vai observar que um copo você vai estar com ele vazio e o outro cheio de água. E você vai apresentar a sua turma da seguinte forma. Você vai dizer, queridos alunos, neste momento eu vou apresentar a vocês esse copo. Aí você vai pegar o copo cheio de água e vai apresentar a turma. E vai dizer, esse copo, ele simboliza o crente, simboliza a minha pessoa, cheio do Espírito Santo, uma vida avivada, uma vida de oração, uma vida de obediência, uma vida de leitura da palavra, uma vida de intimidade com Deus. Quando eu tenho uma vida de intimidade com Deus, é diferente. As pessoas que têm a vida de intimidade com Deus, ela é diferente, ela age diferente. Aí você vai usar agora o segundo elemento da sua dinâmica, que é o isqueiro. Então, com o seu copo cheio de água, copo descartável, você vai pegar o isqueiro e vai acender aquele isqueiro embaixo do copo, na lateral, e você vai observar que aquele copo não vai queimar, não vai derreter. Dessa mesma forma, queridos alunos, é a nossa vida espiritual. O crente avivado, nada abala ele, porque ele está ali avivado, ele tem uma meta que é o céu. Há um outro copo descartável que você vai apresentar, o segundo elemento, esse copo ele vai estar vazio. E você vai pegar o isqueiro, vai ligar, acender o isqueiro, e você vai observar que aquele copo ele vai derreter, ele vai criar buracos. Aonde você passar o isqueiro no copo descartável vazio, ele vai, com certeza, criar um buraco ou vai derreter. Simboliza o crente que está vazio, o crente que não busca o avivamento, o crente que não ora, que não jejuma, que não lê a palavra, que não obedece. Qualquer tempestadezinha que vem, ele, com certeza, ele é atingido, porque ele não está firmado na rocha, ele não tem aquela vida, até muitas vezes, tem muitos crentes, nós estudando a lição nas aulas, e alguns alunos questionam, tem muitos crentes que é avivado aquele poder todo na hora do culto, na hora de um louvor, e de repente que acaba o hino, acaba a pregação, fica aquela coisa parada. O avivamento ele é constante, ele é genuíno, nós temos que buscar aquele avivamento para nossas vidas. E o avivamento, como eu coloquei aqui em algumas dicas, que ele não acontece da noite para o dia, há um processo. Há um processo de obediência, há um processo de intimidade com Deus, há um processo de leitura, de estudo da palavra de Deus, para que possamos, assim, amados, estar alicerçados na palavra do Senhor. Nós sabemos que Jesus, ele é o agente do avivamento. Nós queremos aqui, querido, que quando o povo, ele ouve a palavra, e toma conhecimento da sua palavra, das Escrituras, tudo muda. Porque para o Altíssimo, para o nosso Deus, aí quando você tem toda essa trajetória, acontece o arrependimento em seu coração e, consequentemente, vai acontecer o avivamento. Faça essa dinâmica, professor, na sua sala, utilize desses elementos que você vai ver e você vai questionar a sua turma, porque é que aquele copo descartável cheio de água, que eu botei o isqueiro embaixo, ele não derreteu, a água não derramou, permaneceu ali. Por que que o copo vazio, quando eu passei o isqueiro, ele derreteu? Por quê? Simboliza aí o crente cheio do Espírito e o crente vazio, porque quando o crente ele está vazio, ele pensa muitas coisas, ele diz muitas coisas,
E nós sabemos que podemos pedir ao Senhor a sabedoria, porque quando nós lemos a palavra do Senhor, nós adquirimos a sabedoria para correr atrás, para buscar ao Senhor. O avivamento, ele está em mim, o avivamento está na minha família, o avivamento está em nós, queridos. Busquemos a cada dia este avivamento com práticas, que a palavra de Deus ela nos ensina. Amém. A irmã Manuela falou sobre a questão da oração, não é, irmã Manuela? E a irmã Rosimar falou sobre a questão da leitura da palavra, ela evidenciou bem isso. E aqui nessa lição número 13, o que me chama a atenção é que o tema da última lição é o tema central da nossa revista. Aviva, ó Senhor, a tua obra. É um clamor, e esse também é o nosso clamor. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Aviva. Como a lição ela trata do clamor, então que tal, professor, você encerrar a lição com um clamor no final da aula? Mas um clamor especial, um clamor diferenciado. Mas o que nós vamos precisar? Somente orar? Não. Nós vamos, já que o avivamento ele acontece através de um processo, leitura da palavra, obediência, fidelidade, oração, clamor. Então, nós vamos aqui encerrar, meninas, a nossa aula com uma atividade prática, né? Vamos encerrar com a oração, vamos também utilizar a palavra, vamos utilizar uma meditação, um momento de meditação para encerrarmos o nosso trimestre e, por último, uma oração, a oração diferenciada. Irmã Miriam, existe uma oração diferenciada? Vamos descobrir se existe oração diferenciada. Uma oração do céu. Como é, irmã, uma oração do céu, irmã Manu, que eu só conheço a oração aqui na terra. Vamos descobrir como é essa oração do céu. Mas através da palavra, fazendo uso da palavra, porque é ela que nos aviva também, não é isso? Então, você vai precisar, separe 10 minutos para realizar essa atividade, peça para que seus alunos estejam com a Bíblia na mão, tá? Vocês pedem para que cada um leiam, assim como nós vamos fazer. Eu não vou dizer, leiam aqui ou ali, eu não vou dizer, eu vou falar para a irmã Manu, para a irmã Rosimar, elas vão ler e você vai anotando, tá bom? Então, vamos fazer a atividade, é o seguinte, irmã Manu, a senhora vai ler lá no livro de João, tá? Capítulo 20, versículo 19 e o versículo 22. Tá bom? Em seguida, a irmã vai ler Lucas 24 e versículo 49. Depois, o outro versículo, quem vai ler sou eu, e vocês vão obedecer aos comandos que eu for dando. Tá bom? Vamos lá, irmã Manu, já encontrou? Amém, né? João, capítulo 20, versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio, e disse-lhes, paz seja convosco. 22. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Amém. O Senhor disse, recebei o Espírito Santo. A partir dali, irmã Manu, a você, professor, irmã, eles receberam o Espírito, mas ainda não estavam cheios do Espírito. Às vezes nós temos o Espírito, mas ainda não estamos cheios dele. A irmã Rosimar. Lucas, capítulo 24, versículo 49, que diz assim, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém,
até que do alto sejais revestidos de poder. Eles tinham o Espírito Santo, mas estavam precisando ser cheios até jorrar, como na última, na penúltima, né? Dinâmica que eu trouxe aqui. Então, eles foram para Jerusalém. Quando chegaram lá, eles obedeceram ao comando, ficaram em Jerusalém. Aí, ó, vou abrir, agora vai chegar a parte interessante. Atos, o que todos conhecem, capítulo 2, do 1 ao 4, mas eu não vou ler ainda do 1 ao 4, veja só. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Veio do céu um som, não foi um vento. Explique para os seus alunos que eles estavam ali esperando ser cheios e transbordados. E veio do céu um som, foi o som do céu que desceu. E eles ouviram, o vento trouxe o som do céu, eles ouviram o som do céu. Mas qual é o som do céu, irmã Manu? Nós sabemos que no céu só houve silêncio uma única vez. Mas veio o som do céu. Eles só foram cheios, irmã Rosimar, quando eles ouviram verdadeiramente o som do céu. E às vezes nós não conseguimos ser cheios porque nós não reproduzimos esse som. Que som é esse? Eu não sei, porque eu nunca fui no céu e nem nunca tive revelação. Mas uma pessoa que já teve a revelação do céu sabe que som é esse, porque o Senhor revelou. Vamos descobrir que som é esse? Você pode também passar isso para o seu aluno no final da aula, para que ele ouça o som do céu, se permita ouvir o som do céu, e que ele possa reproduzir, que o Senhor possa enchê-lo. Olha só, eu vou ler Apocalipse 19, versículo 1. Glória a Deus, que diz o seguinte: e depois destas coisas, João, viu? E depois dessas coisas, ouvi no céu, ouvi, era o barulho que ele ouviu, uma grande voz de uma grande multidão que dizia, qual era o som? Aleluia. 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 Este é o som do céu. Aleluia. Por que é o som do céu? Observe que em nenhum lugar essa palavra é traduzida. Se você for para os Estados Unidos, é aleluia. Se for aqui no Rio Grande do Norte, é aleluia. Na China, é aleluia. E ninguém consegue traduzir, porque é o som do céu. E eu imagino que eles disseram, Pedro, João, Manu, você está ouvindo? Você está ouvindo? E eu queria convidar vocês, minhas irmãs, e que você convide o seu aluno, professor, a uns 5 segundos, fechar os olhos e ouvir esse som. E depois fazer essa oração dos céus, que é uma oração diferenciada, reproduzindo esse som. Depois que você reproduzir esse mesmo som, aí você pede ao Senhor que avive a sua obra. Mas peça ao Senhor, professor, que avive a sua obra, a obra do Senhor, depois que você se permitir ouvir o barulho dos céus, reproduzi-los e depois clamar. Vamos, minhas irmãs, fazer 5 segundos de silêncio para ouvir este som, depois reproduzir e depois clamar.
5 segundos de silêncio só para ouvir, minhas amadas. Agora vamos reproduzir nós três, para que os professores e quem possa nos assistir possam ouvir. Glória a Deus, esse barulho maravilhoso, que parece que eu estou ali presente. E quando eles começaram a dizer, aleluia, 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 aleluia. Quando eles se permitiram dizer aleluia, eles foram cheios. E todos foram batizados e jorraram. E começaram a falar como em outras línguas, como línguas repartidas de fogo. E eles foram capacitados a cumprir a missão do Senhor, a ensinar, a pregar o Evangelho. Receberam dádivas do Espírito Santo de Deus, porque eles permitiram ouvir o som do céu. Glória a Jesus. Aleluia. E eu digo junto com vocês, eu clamo junto com vocês. Aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, ó Pai. Senhor, chega avivando. Eu te apresento os professores, que eles possam se permitir, Senhor. Aleluia, que eles possam, Jesus Cristo, Espírito Santo, aceitar o teu direcionamento, que eles possam ser cheios. E eu te peço mais uma vez, aleluia, aviva, Senhor, a tua obra. Glória a Jesus. Que o Senhor possa abençoar você, professor, professora. Eu não vou pedir desculpas porque eu chorei. Eu não vou pedir desculpas, mas que o Senhor possa abençoar você, abençoar a sua classe, abençoar o seu ministério, que você possa ser cheio, estar avivado, jorrando, e que os seus alunos possam ver as marcas do Espírito Santo em você. Glória a Jesus. Glória, aleluia. Né? Amém, mamãe. Que momento glorioso. Que momento glorioso, né, que o Senhor está nos oportunizando. Juntos, né, dizer aleluia, né? Aleluia. Reproduzir o som do céu. Exatamente. Obrigada, querido professor. Que você compartilhe, curta, comente, né, este vídeo. Fiquem com Deus, né, foi bom estar com vocês esse trimestre, e é isso, meninas, podem dizer suas palavras de gratidão. Manu, nós ficamos emocionados assim, porque nós tivemos um trimestre tão abençoado, irmão. Aprendemos passo a passo a questão do avivamento. E quando chegamos nessa lição 13, que falamos, aviva, ó Senhor, a tua obra, é porque você já tem o conhecimento do que é o avivamento e você está pedindo com convicção, porque você tem na sua mente o trabalho cumprido, professor, que você concluiu esse trimestre tão abençoado, com essas aulas tão abençoadas, que nós aprendemos sobre o avivamento. E eu tenho certeza que os nossos dias, os nossos cultos, as nossas idas à igrejas, adorar o Senhor, não vai ser da mesma forma, porque nós aprendemos, professor. Que Deus abençoe. Amém. Eu só quero aqui dizer a paz do Senhor e dizer novamente que eu não tenho palavras para falar da minha alegria por ter tido essa experiência durante esses 3 meses com vocês, professores, que nos acompanharam, com vocês, professores, que deixaram aqui os vossos comentários, que trabalharam as nossas dicas,
que puderam atender as necessidades da classe de vocês através das nossas dicas, e eu também digo obrigado, Senhor, porque é o Senhor quem nos direciona, quem nos capacita, sem Ele nós não somos nada, e com humildade eu levo a minha voz mais uma vez aos céus e digo, obrigado, Senhor, por nos direcionar, por nos ensinar cada dia a ser mais dependente de Ti. Que o Senhor abençoe a você, professor, e a toda a sua classe. A paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor. Que você tenha uma boa aula, professor, um bom fim de trimestre. Fiquem com Deus. Amém.